Então, vamos passar aqui, né, para a função exponencial, tá? Então, como eu havia falado, né, na pandemia do coronavírus, muito se falou no crescimento exponencial do número de infectados, né? Então, o que eu quero ver com vocês é o seguinte: o que é exatamente o crescimento exponencial, como ele é modelado, e ele realmente explica o alastramento de doenças como a Covid-19? Tá? Então, vamos lá, vamos ver, vamos analisar essa função, né, que é tão importante, a função exponencial. Tá? A gente, né, começa, né, respondendo a primeira pergunta: o que exatamente é o crescimento exponencial? A gente observa que uma sequência numérica cresce de maneira exponencial quando a razão, né, a divisão entre dois termos subsequentes dessa sequência é constante. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ela cresce exponencialmente, pois, se considerarmos dois de seus termos vizinhos, por exemplo, 4 e o 8, ou 32 e o 64, né, o termo subsequente é duas vezes o termo anterior. Né, então, a divisão entre esses termos é constante, no caso, igual a 2. Essa constante 2 é chamada razão de crescimento. Sequências numéricas que crescem exponencialmente também são chamadas de progressões geométricas. Outro exemplo: 4, 5, 6.25, 7.8125, e assim por diante. A gente vai ter um crescimento exponencial de razão 1,25, ou uma progressão geométrica de razão 1,25. Então, uma progressão geométrica ela pode ser generalizada quando a gente considera o conceito de função exponencial. Por exemplo, se b é um número positivo, a função exponencial de base b é definida como a função f de r em 0 mais infinito, cuja lei de formação é dada por f de x igual a b elevado a x. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x ou g de x igual a 0,4 elevado a x. Às vezes, a função exponencial é acompanhada de uma constante multiplicativa, né? E aí a gente vai ter essa lei de formação que vocês estão vendo aqui, tá? F de x igual a c vezes b elevado a x. Então, por exemplo, né, eu posso pegar f de x igual a 5 vezes 7 elevado a x, ou g de x igual a menos 3 vezes 0,7 elevado a x. Outros exemplos. Aqui eu tenho uma função que também é uma exponencial, apesar de que não está escrita na forma usual. Então ela acaba sendo uma exponencial de base 81 se a gente se der conta que 3 elevado a 4x, tá, é a mesma coisa que 3 na 4 elevado a x. 3 na 4 é 81, então a gente tem 81 elevado a x. E a gente tem a constante 2 multiplicativa aqui na frente. Então outra maneira de aparecer a função exponencial. Tá? Depois a gente vai rever assim, essas propriedades, como essa que eu usei aqui, em breve. Vamos rever isso, certo? Então, o domínio da função exponencial, é dado pelo conjunto dos números reais. Nós já tínhamos colocado ali, deixa eu voltar duas lâminas aqui rapidamente. Tá? Aqui, a f vai de r em 0 mais infinito. Domínio é dado pelos reais. O contradomínio pode ser os reais e pode ser o 0 mais infinito, tá? No caso da função exponencial, f de x igual a b na x. Tá? Se a gente passa, então, para uma função que é multiplicada pela constante c, então a imagem, agora falando em imagem, a imagem ela é dada por 0 mais infinito se c é positivo e menos infinito 0 se c é negativo. Tá? Então, esses são os componentes, que totalmente definem a função, a lei de formação, o domínio e contradomínio, e aqui uma informação adicional a respeito da imagem, certo? Então, antes da gente seguir adiante, daqui a pouco a gente vai começar a falar então no número de infectados do coronavírus. Vocês vão ver como é interessante a gente aplicar o conceito da função exponencial, porque ela de fato aparece em muitos regimes de crescimento do número de infectados. Antes então de chegar lá, vamos seguir um pouquinho mais de
de teoria aqui, né? Então a gente vamos relembrar, né, que b elevado a n, para n natural, né? Se n for um número natural, b elevado a n é b vezes b vezes b vezes b n vezes. Já b na menos n é 1 dividido por b na n, b elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de b, e b na zero vale 1. Né? Então, ainda se r for um racional, né, b elevado a p sobre q é dado pela raiz qésima de b elevado a p. Finalmente, se alfa é irracional, a gente vai calcular b na alfa por aproximações. Né? A gente aproxima o número racional alfa por um racional, calcula usando a fórmula anterior, né? E à medida então que a aproximação e p sobre q converte para r, né? Para alfa, desculpa, eu tenho que b na p sobre q vai convergir para b na alfa, certo? Então, um exemplo de função exponencial de base 2, tá? Já vou mostrar para vocês um gráfico feito com todo cuidado, tá? Aqui um gráfico pronto, tá? Deixa eu mostrar para vocês um gráfico pronto, tá? Mas, por exemplo, 2 elevado a 1 vale 2, né? Então, aqui a gente tem a função exponencial de base 2, y igual a 2 na x. 2 elevado a 2 vale 4, 3 elevado a 2 vale 8. Tá? Mas muito mais interessante do que olhar esse gráfico pronto é fazer um gráfico. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, então. O gráfico da função y igual a 1,2 elevado a x. Tá? Então, por exemplo, posso começar pelo ponto do meio, ponto C aqui. Ó. Se eu faço x igual a 0, o y vale 1, né? Porque qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, eu tenho x igual a 0, y igual a 1, está aqui, né? Ponto C, ok? À direita, por exemplo, se eu tomo x igual a 2, y vale 1.2 vezes 1.2, que é 1.44. Então, teria aqui o 2 indo no 1.44, que é mais ou menos aqui. Eu posso fazer aparecer esse ponto, né? 2, 1.44. Vocês notem que a escala x e a escala y são diferentes, tá? A gente também tem, por exemplo, para x igual a 4, o y vale 1.2 elevado à quarta potência. A gente pode fazer isso com uma calculadora. Então, a gente tem 2,07. Então, x igual a 4 implica y igual a pouco mais do que 2. E assim por diante, né? X igual a 6, podemos calcular o y dá quase 3. Né? Aqui eu acabei fazendo antes aqui, né? Marcando antes aqui, né? O f está aqui. E se a gente volta y igual a menos 2, é 1.2 elevado a menos 2, né? Que seria o inverso de 1.2 ao quadrado, ou o inverso de 1.44. O resultado, fazendo as contas com uma calculadora, dá 0,69. E o ponto está aqui. Menos 2 elevado no 0,69. Finalmente, a gente tem o menos 4, né? 1.2 na menos 4. É 0,48, a gente pode calcular isso, né? Calculando 1.2 na quarta potência, né? Que é esse valor aqui, e invertendo dá 0,48. Esses valores sempre com duas casas decimais, tá? Então, tá aqui. Então, aqui a gente tem 6 pontos que fazem parte do gráfico, né? Da função 1.2 na x. Poderíamos colocar outros pontos, enfim, né? Mas à medida que a gente vai colocando os pontos, a gente vai ver aparecer a curva do crescimento exponencial, que nos é o gráfico da função exponencial. É essa que vocês estão vendo. Tá? Então, essa aqui é um típico exemplo de crescimento exponencial de razão 1.2. Iniciamos no ponto 1 e seguimos. Né? Então, só para dar um exemplo, né? Se aqui a gente tivesse 1000, por exemplo, se essa escala aqui fosse em milhares, e nós tivéssemos 1000 infectados, e um crescimento de 20% ao longo dos dias, ao longo de cada 2 dias, né? Então nós teríamos o quê? Desculpa. Nós tivéssemos 1000 infectados e um crescimento de 20% ao longo de cada dia, após 2 dias, 1.440 infectados, né? Vocês podem ver isso aqui. Após 4 dias, 2.070 infectados. Após 6 dias, 2.990 infectados. Então a gente teria essa curva aqui, né? Claro, nesse caso, o tempo seria positivo, não faria sentido pensar num caso
o lado esquerdo, né? Então a gente poderia até fazer isso aqui, ó. Tá? Teríamos essa curva aqui de crescimento exponencial, tá? Enfim, talvez vocês tenham ouvido falar também do decrescimento exponencial, que acontece quando a gente toma uma base entre 0 e 1. Tá? Então, quando a gente toma uma base entre 0 e 1, a gente tem esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Eu poderia fazer esse gráfico também ali naquele programinha anterior, chamado GeoGebra, um programa de uso livre, né, que todo mundo pode usar, baixar na internet, muito interessante o programa. Tá? Então, aqui eu tenho uma outra função exponencial que dá origem ao que a gente chama de decrescimento exponencial. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, essa função elevada a avaliada em 3 vai dar y igual a 0,5 elevado ao cubo. 0,5 é 1 meio, né? 1 meio elevado ao cubo é 1 sobre 2 elevado ao cubo, ou 1 oitavo, e isso dá 0,125. Então eu venho aqui no 3 e vou no 0,125. Né? A escala aqui não é a mais apropriada para a gente ver isso, mas acho que dá para enxergar o que está acontecendo, né? Então a gente tem, à medida que x cresce, o y decresce, tendendo a 0, certo? Algumas propriedades da função exponencial, né? Deixa eu ilustrar, aqui estão 3 propriedades, já vou ilustrar uma delas, né? Por exemplo, b elevado a 0 sempre vale 1, né? Aqui no caso da constante multiplicativa dada por 1. E então, por exemplo, a gente tem que 2 na 3 mais 5 é 2 ao cubo vezes 2 na quinta potência, isso é a propriedade 1, tá? A gente pode enxergar por que as coisas funcionam dessa maneira, né? Então, olha só, 2 na oitava potência, né? É 256, é fácil fazer essa conta. 2 na 3 mais 5, a propriedade nos diz que é 2 ao cubo vezes 2 na quinta potência. 2 ao cubo é 8, 2 na quinta potência é 32, e de fato 8 vezes 32 dá 256. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai apresentar, né, uma aplicação da função exponencial, né, modelando o crescimento do número de infectados do coronavírus na Itália, tá, em um determinado período ali de março, tá, agora de 2020. Então, vamos só lembrar o seguinte, tá? Passando aqui para a tela, né? Eu pego a função exponencial, né? F de x dada por c vezes b na x. Divido fx mais 1 sobre f de x. Eu vou cortar o c daqui com c daqui. B elevado a x mais 1 é a mesma coisa que b na x vezes b. Então, todo mundo se cancela, sobra só um b aqui, tá? Então, a gente vê, né, que o termo subsequente, né, não, na verdade não é uma sequência, mas fx mais 1 é b vezes fx, e isso é o que acontece com a progressão geométrica. O termo subsequente é o termo anterior vezes b, certo? Então, a gente vai notar esse comportamento quando a gente olhar para o número de infectados na Itália, tá? Entre os dias 2 e 9 de março de 2020. Esses são os números, tá? Eu vou puxar aqui uma calculadora, tá? Aqui já tem alguns resultados, deixa eu apagar. Eu vou dividir aqui, ó, o segundo número, 2.502, eu vou dividir por 2036. Vai dar mais ou menos 1.24, 25, 23, alguma coisa assim, 1.22,8, tá? Agora, se a gente olha esse número e divide por esse, não dá muito diferente disso, né? Deixa eu usar o teclado aqui. 3.089 dividido por 2.502. Fiz uma conta errada aqui, pessoal. Vamos de novo, tá? 3.089 dividido por 2.502, 1.23. Vamos para a próxima sequência, tá? 3.858 dividido por 3.089, 1.24. 4.636 dividido por 3.858, 1.20, tá?
Vocês podem fazer as demais contas, tá? E vocês vão ver que quando a gente seleciona um par qualquer de dados consecutivos nessa tabela, tá? Se eu divido o maior pelo menor, a gente vai obter um número que está sempre entre 1.202 e 1.269. Tá? Então a gente pode supor que o crescimento de infectados vai ocorrer de maneira mais ou menos exponencial, com uma razão que está ali entre 1,23, 1,25, 1,23, 1,26, 1,22 e 1,26. Tá? Por exemplo, se a gente supor que a razão é 1,24, a gente pode estimar o número de infectados no dia 9 de março. Vamos voltar aqui um pouquinho, tá? 8 de março, 7.375. Se eu multiplicar 7.375 por 1,24, né, que seria um número mais ou menos entre esses dois aqui, né, eu vou ter 9.145. Seria uma previsão a ser feita para o dia seguinte. E a gente compara com o dado real e vê que, de fato, a nossa estimativa foi bem precisa, né? Porque o número real de infectados lá na Itália, segundo os relatórios oficiais, para 9 de março, foi igual a 9.172 pessoas. Então, né, a gente teve uma boa aproximação e a gente pode mostrar usando uma técnica chamada regressão linear, que foge, né, ao escopo aqui do nosso curso, né, mas pode-se mostrar que se x representa o número de dias após o dia 2 de março, o número de infectados na Itália pode ser aproximado por essa função exponencial, 2015 vezes 1.2398826 elevado a x, sendo uma boa aproximação se x estiver entre 0 e 7. E essa aproximação, então, funcionando para os dias 2 até 9 de março, certo? Então a gente tem um crescimento exponencial, né? Vamos lembrar aqui, deixa eu puxar aqui, né, o GeoGebra aqui, né? Então o crescimento é assim. E aí a pergunta que a gente faz é, bom, mas o crescimento exponencial ele se verifica sempre durante uma pandemia? Tá? E a resposta, felizmente, não. Tá? O crescimento exponencial acontece nos primeiros dias. Tá? Então, na verdade, nos primeiros dias a gente tem uma quantidade pequena de infectados, então a flutuação estatística é grande, certo? Deixa eu botar aqui, né, texto aqui para vocês. Então a gente tem uma flutuação estatística muito grande bem no iníciozinho, mas depois que o número passa de 100, 200, a flutuação estatística baixa e a gente passa a ter uma melhor aderência à curva exponencial. E depois de um tempo, essa curva exponencial é deixada de lado, né? Isso é muito importante, né? Porque a função exponencial ela cresce sem limitação. Então, à medida que o número de infectados, de pessoas suscetíveis, ele cai, né? Porque muitas foram infectadas ou porque as pessoas estão se protegendo, então essa tendência de crescimento exponencial vai sendo deixada de lado e a curva começa a baixar, né? Começa a curvar para a direita. Então, felizmente, depois de um certo tempo, a função exponencial não mais representa o crescimento de uma pandemia, tá? Então, bom, quem sabe eu faço um vídeo aí no futuro sobre o crescimento do número de infectados e a gente vê inicialmente o crescimento exponencial, depois o crescimento não exponencial, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos.